Esse mercado de motorista de aplicativo é um mercado bem polêmico, né? Muita gente entrando no mercado, muita gente saindo e as locadoras fazendo cada vez mais promoções a fim de atrair esse público para essa área. Eu vejo muito motorista entrando, muito motorista saindo, muita gente reclamando, muita gente falando que ganha dinheiro pra cacete. Então esse mercado é bem polêmico e eu vou falar aqui a minha experiência sobre trabalhar de motorista de aplicativo. Eu trabalhei por umas 4 semanas. Trabalhei com carro alugado e eu quis tirar uma experiência porque eu trabalho com moto, eu trabalho com aplicativo de moto. Eu faço aplicativo de moto usando o Uber e usando o iFood. E eu sempre quis fazer um teste, eu fiz esse teste, usei carro de aplicativo. E como eu queria fazer esse teste, não poderia usar o meu carro é ano 2009, não é aceito pelos aplicativos. A regra para uso de carro, se não me engano, é 10 anos. E o meu carro, além de não ter ar-condicionado, é ano 2009. Então o que eu fiz? Eu aluguei um carro na Zarp. Primeiro aluguei um HB20 e depois troquei por um Argo. Eu achei o modelo HB20 muito confortável, entretanto ele raspava demais na frente, então aquilo me incomodava demais. E aqui na região que eu rodo, que é Suzano, Poá, Ferraz, Itaim, Mauá, nesses locais eu fazia muito bairro, então pegava bastante rua inclinada e esse HB20 raspava demais, então me incomodava bastante. Então troquei pelo Argo. Além de tudo, o Argo você consegue rodar na modalidade Comfort, o que foi bem interessante. Então, como esse mercado é bem polêmico, muita gente fica sem saber se vale a pena ou se não vale a pena trabalhar com carro alugado ou com carro próprio. Eu experimentei trabalhar com carro alugado e eu fiz minhas anotações aqui e vou te falar a minha experiência em comparação com o uso da moto. Não vou fazer comparativo com o carro próprio porque eu não usei meu carro próprio, porque meu carro é incompatível, mas eu fiz esse comparativo com a minha moto. Eu faço aplicativo de moto, como eu falei, faço iFood e faço Uber. Deixo os dois rodando simultaneamente e vou falar para você a diferença e vou te dar números reais da época que eu fiz. Foi ano passado, então vai dar para você fazer um comparativo aí, que de lá para cá o cenário não mudou tanta coisa assim. Hoje em dia tem muitas locadoras por aí ofertando o carro, muitas delas fazendo promoção. Algumas delas fazendo promoção de você não pagar nada durante a primeira semana ou pagar metade durante a primeira semana. Então tem muita oferta para você entrar no mercado. E é muita facilidade, haja vista que algumas nem existe que você precise de cartão de crédito para você pagar o calção. No meu caso eu paguei um calção de R$ 1.600, parcelei em 6 vezes, então já facilitou bastante. No caso da Zarp você precisa de um cartão de crédito, não sei se mudou as regras, na época que eu fiz eu precisava e o calção era R$ 1.600. Na época eu aluguei por R$ 700 por semana numa franquia de 1.250 km por semana, então você poderia rodar 200 km por dia, considerando uma folga por semana. E além da Zarp que aluga, tem a Movida, tem a Unidas, tem a Localiza, tem a Cove, que é bem famosinha aí. Essa Cove, pelo que eu vejo, é a que mais faz promoções para você entrar no mercado. Então vou falar para vocês aqui os números que eu consegui durante esse mês. Haja vista que eu já tinha experiência em fazer aplicativo, só que era de moto, mas no contexto geral não muda muita coisa. Você precisa escolher algumas corridas, não é todas as corridas que vale a pena, você precisa fazer conta e escolher apenas aquelas corridas que de fato vale a pena. Então no meu caso eu procurava aceitar corridas de no mínimo 1,50, abaixo disso eu não aceitava. Então deixa eu te falar aqui os meus custos. Eu tinha um custo de 110 de locação por dia, tinha um custo de R$ 20 de alimentação, seja almoço ou lanche, tinha um custo de R$ 125 de combustível, esse carro ele fazia entre 10 e 12 km por litro, e eu queria ganhar no mínimo R$ 150. Então, levando em consideração esse cenário, eu precisava faturar R$ 400 por dia no aplicativo. E era mais ou menos isso que eu conseguia fazer, entre 350, 400, 400 e pouquinho, mas de modo geral era 400 a média. Então, fazendo as contas, eu tinha um custo de 110 de locação, R$ 20 de alimentação, seja almoço ou lanche, R$ 125 mais ou menos de combustível, para eu tirar um lucro de R$ 150 de lucro líquido. O que eu não achei tão interessante assim, haja vista que você tem um compromisso, tem a responsabilidade de usar o carro alugado. Se houver algum sinistro, você ser roubado, bater, alguma coisa que acontecer, você precisa acionar o seguro e o seguro não é barato. No meu caso, alugando os Zarp, se você perder o carro, bater da PT, você precisa pagar R$ 5.000 para a locadora para você acionar o seguro. Se for uma batida leve, algo mais em conta, você pagaria na faixa de R$ 1.500 para arrumar o carro. É mais ou menos isso. Então eu avaliei uma grande responsabilidade e achei um trabalho cansativo, porque você precisa dirigir entre 8 e 12 horas para no final sobrar R$ 150. É lógico que cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma necessidade. Importante ressaltar que eu rodava entre 150 e 200 km. Agora eu vou te falar o cenário trabalhando com a moto.
A minha moto é uma moto usada, modelo Yamaha Factor, ano 2013. Então volto a afirmar que eu fazia iFood e Uber, rodava com os dois aplicativos simultaneamente. E a minha meta trabalhando com a moto era bem inferior à meta trabalhando com o carro. A minha meta trabalhando com o carro era R$400, enquanto que a meta trabalhando de moto era de apenas R$180, para mim atingir o mesmo lucro. Para mim obter o mesmo lucro de R$150. No caso da moto, fazendo iFood e Uber, o objetivo era fazer R$180, com um custo de R$20 de combustível, para mim manter o lucro médio de R$150. Então eu fazia entre 10 e 13 corridas. Haja vista que eu não aceito corrida por menos de R$10. O valor médio de corridas que eu aceito fazer nesses aplicativos é entre 10 e 15 reais. Então eu faço entre 10 e 15 corridas, atingindo um faturamento médio de R$180, tirando R$20 de custo e me sobrando R$150. Só para você ver a diferença, com a moto, com R$180 eu consigo um lucro de R$150, mas com o carro alugado eu preciso um faturamento de R$400 para tirar todos os custos para eu obter os mesmos R$150. Vale ressaltar que o conforto ao dirigir um carro é incomparável ao pilotar uma moto, sem falar nos riscos que você corre, né? Mesmo assim eu prefiro fazer aplicativo de moto. Fazendo um comparativo de receita mensal entre a moto e o carro de locação, você precisa movimentar na faixa de R$8.000 com o carro de locadora para tirar uns R$3.000 de salário. Enquanto que trabalhando com a moto, com faturamento na faixa de R$3.500, você já consegue uma receita líquida de R$3.000. Justamente por conta do custo de manutenção da moto e despesa com combustível, que é muito baixo. Uma das grandes vantagens da moto em relação ao carro é a economia de combustível. A minha moto ela faz 30 km por litro. Tem motos que fazem 40, tem motos que fazem 50. Então se torna muito interessante você trabalhar com a motocicleta. O contra é o desconforto. Toma sol, chuva, poeira, frio e por aí vai. Em contrapartida, a economia e lucro versus faturamento é muito mais alta em relação ao carro, principalmente se o carro for alugado. Aí você me pergunta se eu recomendaria você trabalhar com carro de aplicativo. Eu penso da seguinte maneira: se você não tem o que fazer, não tem outra fonte de renda, está desempregado, entre não fazer nada e trabalhar como motorista de aplicativo com carro alugado, é mais interessante trabalhar como motorista de aplicativo com carro alugado. Mas eu penso que tem que ser algo temporário, justamente por conta do custo, que é alto, da responsabilidade que você tem. O ônus é praticamente seu, a locadora ou o Uber está livre de qualquer problema, então o ônus é todo seu. Por isso que eu falo que tem que ser algo temporário. Se você tiver condição de comprar um carro financiado, eu acredito que vale bem mais a pena, porque ao final do mês você paga quase R$3.000 para uma locadora e acho bem provável você conseguir um financiamento pagando bem menos que isso, bem abaixo de R$3.000. E ao final de 3 anos você tem um carro, enquanto que na locadora você não tem nada, só o ônus e a responsabilidade. Então essa foi a minha experiência real, verídica, sincera. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve e, se puder, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está pensando em trabalhar como motorista de aplicativo com carro alugado. Fui, até os próximos vídeos.